E que Deus possa nos conceder um dia, uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? E que a paz, ou glória, que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amados, enfim, segundou. Nós estamos aqui no nosso Rio de Janeiro, em um super feriado que começou com a Sexta-feira Santa, e essa proposta ela vai até essa próxima quarta-feira. Muitos cariocas estão tendo a oportunidade de ficar em casa. Eu não sei de qual parte do Brasil ou até mesmo do exterior você está, mas que onde você estiver, Deus possa te abençoar poderosamente. E eu quero muito aproveitar esse momento aqui e te dar um conselho precioso. Você já disse, meu amigo, à sua esposa o quanto você a ama? Minha amiga, você já disse ao seu esposo o quanto você o ama? Pais, não desperdice a oportunidade e diga o quanto os seus filhos são amados. Filhos, tomem o mesmo caminho. Digam aos seus pais o quanto vocês o amam. Amados, não deixe o tempo passar. Não deixe para poder dizer eu te amo num dia de um velório, enquanto aquele corpo está sendo velado. Ali só está a carcaça, embora tenha ouvidos, mas não ouve mais. Então, não deixe, não desperdice o dia de hoje. Não desperdice essa proposta que você está tendo de ficar, quem pode, alguns dias em casa. Eu pensei que cada um tem uma realidade. Há irmãos que pelo horário já estão trabalhando, né? E que Deus possa te abençoar você no trabalho. E irmãos que irão ainda trabalhar no turno da noite, que Deus possa te abençoar quando for o teu momento de ir para o trabalho. Aqui no nosso Rio está um tempo chuvoso desde a madrugada, né? Mas isso não é impedimento para nada. Esse super feriado, Deus tem me dado a oportunidade de poder estar em casa, de poder estar com a minha família. Irmãos, isso não tem preço. Eu pensei que cada um tem uma realidade. Eu tenho dado uns recortes do que eu passei durante a minha infância, adolescência, juventude, até mesmo o iniciar da minha vida adulta, sobre o cuidado e a provisão de Deus. Quando eu falo, eu bem sei que cada um tem uma realidade, porque eu sei que alguns estão atravessando o momento da doença. Alguns estão atravessando o momento das portas fechadas. Alguns estão atravessando algum tipo de crise. E entendam que o meu intuito aqui é de somar a minha fé com a fé de vocês. Talvez a sua fé seja pequena. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6 assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para viver milagres, e eu creio que orar provoca milagres, e eu creio que a oração é a chave da vitória, que é a chave que abre as portas certas e fecha as portas erradas. Para viver milagres tem que ter fé. Nós temos que acreditar. O meu intuito aqui é este, de somar a minha fé com a fé de vocês, de somar as minhas intercessões com as vossas orações. Eu quero te convidar, independente da sua situação, a um ato de fé, a um ato verbal. Eu sei que a semana parece não favorável. Irmãos, ela só parece. Não se esqueçam que o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Eu creio no que está escrito aqui. Amém? Não importa
qual é o cenário, não importa qual é a realidade que está diante dos vossos olhos. Homem de Deus, mulher de Deus, não pode viver por vista. Nós temos que viver por fé. E o justo viverá pela fé. Amém? Eu quero te convidar a esse ato profético, a esse ato de invocação de bênçãos. Digam assim comigo, que o meu dia já está sendo um dia de muitas de muitas bênçãos, um dia de respostas, mesmo sendo feriado. Eu creio que o meu Deus responde todos os dias, não importa o mês, não importa a semana, não importa a proposta do dia. O meu Deus é um Deus de respostas, o meu Deus é um Deus de portas abertas. Ei, tá desempregado? A coisa tá feia aí? Eu já passei pela coisa feia um monte de vezes e sempre vivi o socorro de Deus. Que você possa viver o socorro de Deus. Um dia de portas abertas. Um dia de conquistas e vitórias. Um dia de renovo. Um dia de avivamento. Um dia de curas. Um dia de libertações e transformações que só Deus pode nos conceder. Eu tomo posse de um dia abençoado. Eu, Pastor Wellington, estou tomando posse de um dia abençoado. Se você tem fé, diga o seu nome e diga que está tomando posse de um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Esse ato verbal é uma confissão positiva. Tem muitas pessoas que vão criticar. Confissão positiva, eu já ouvi falar tanto disso. Irmãos, eu não faço confissão de derrota. Porque as palavras têm poder. Olha só o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, verso 20 e o verso 21. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Quem disse isso foi o rei Salomão, filho do rei Davi. Vou repetir, você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Então por que eu vou amaldiçoar o meu dia? Então por que eu vou falar mal de algo ou de alguém? Olha o peso das palavras. O verso 21 diz mais. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O mundo espiritual funciona por legalidade. Nós temos um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que não conhece limites. Lucas 1,37 diz que para esse Deus nada é impossível. Mas o nosso Deus, ele age e reage mediante a nossa fé, mediante o que sai da nossa boca. Quando você pega e abençoa o dia, quando você pega e abençoa algo, Deus vai e confirma a sua fé, o que saiu da sua boca. Quando você pega, amaldiçoa, espragueja, quem entra em cena é o diabo. Irmãos, Deus, ele é um ser extremamente respeitoso e educado. Ele só responde quando nós clamamos, quando nós pedimos. Mesmo ele sendo todo poder, ele só age e reage quando o chamamos. E não se esqueça que Deus, ele assume diversos títulos na Bíblia. Eu amo quando a Bíblia diz que eu posso chamar esse ser superior de meu Deus. Eu gosto quando a Bíblia diz que eu posso chamá-lo de meu pastor. Eu amo quando Jesus diz que ele é o nosso amigo e que nós também podemos chamá-lo de amigo. Mas eu amo muito quando a Bíblia diz que eu posso chamá-lo de meu Pai. Nós temos um Pai que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Deus, ele é um ser extremamente educado. Já o diabo é o oposto. O diabo é um ser pequeno, é um ser derrotado, é um ser que pouco pode. Preste bem atenção, o diabo pouco pode, mas ele se aproveita de um momento de fraqueza humano para poder
agir. O diabo, ele é um ser grosso, é um ser estúpido, é um ser abusado, é um ser cruel, é um ser covarde. Quando você se expressa verbalmente mal, ele entra em cena. Isso é tão forte que olha só o que a Bíblia diz em Salmos 141, verso de número 3. É um salmo de Davi. Põe, ó Senhor, Davi pede a Deus para pôr uma guarda à boca dele. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Por quê? Essa questão do falar, irmãos, ela é muito importante mesmo. Por isso eu sempre busco fazer esse ato de confissão positiva, de invocar as bênçãos do Senhor sobre vocês. Ainda há pouco aconselhei, diga a essa pessoa que divide a vida dela com você o quanto você a ama. Isso é importante quando vocês não sabem do poder do eu te amo, né? Do Deus te abençoe. Vocês têm que entender o quão forte e profundo isso é. Eu te amo, Deus te abençoe. Sabe por que muitos casamentos estão em crise, muitas famílias estão em crise? Porque a mulher fala assim, esse cara é um imprestável, esse cara é seu esposo, esse cara é o seu marido. Quando você fala que é um imprestável, que é um inútil, irmãos, quem está em cena agindo para poder confirmar e validar essas palavras é o diabo, para poder fazer a ruína mesmo. Ah, o meu filho não tem jeito. É sério isso? Eu sei que quando você fala isso, é da boca para fora, não é? Então você estava de cabeça quente. O diabo, ele é oportunista. Mas hoje em Deus você tem a oportunidade de corrigir tudo isso. Se você se expressou mal com relação ao seu esposo, se você se expressou mal com relação à sua esposa, à sua família, nada que uma oração não possa resolver. Nada que um pedido de perdão a Deus e a essa pessoa que você infelizmente se expressou mal não possa se resolver. Não deixe o inimigo ganhar espaço em sua vida. Amém? Antes de orar, porque o intuito desse canal é oração, é intercessão, mas eu não posso simplesmente começar orando. Eu tenho que trazer a palavra do Senhor para vós. Eu quero compartilhar com vocês de forma bem breve, porque o tempo está avançando. Esse vídeo já era para estar no ar cedo, mas de madrugada tivemos um contratempo aqui em casa, mas a vitória tem sido nossa por conta da graça do Senhor Jesus Cristo. Segundo Reis, capítulo 4, verso de número 20 em diante, diz assim. Essa passagem aqui fala sobre a Sunamita e o seu filho. Eu não vou entrar na história dela por conta do tempo, mas na conduta dela sim, porque é importante. Diz assim o verso 20. E ele tomou e o levou a sua mãe e esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Tem um cenário de morte aqui, certo? Essa passagem que eu estou lendo, ela está em 2 Reis, capítulo 4, mas eu estou do verso 20 até o verso de número... até o verso de número 27. Até o verso 27. Eu recomendo a vocês toda essa leitura para poder alimentar a vossa fé em Deus. Verso 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido. Olha a questão da família aqui, né? E chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Irmãos, ela está com um problema e está indo buscar ajuda do homem de Deus. Ei, a quem você está indo buscar ajuda? A quem? Essa mulher aqui está sendo sábia, está indo buscar ajuda ao homem de Deus. Naquela época, as pessoas não tinham acesso a Deus como nós temos hoje. O acesso que nós temos hoje a Deus, ele foi nos concedido pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
O que nos separava de Deus hoje já não existe. Hoje, o nosso bom Deus está ao alcance das nossas orações, ao alcance da nossa fé. Verso de número 23. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem, o filho morto. Ela não saiu correndo para contar para o marido: o nosso filho morreu, é o fim do mundo. Não. Ela está com seu coração em Deus, no que vai acontecer depois que ela encontrar o homem de Deus. Verso 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse o quê? Vai bem. Verso 27, para encerrarmos. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar, disse o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. O filho dela morreu. O filho que veio através de uma promessa, de uma profecia do grande profeta Eliseu, veio a morrer. E ela pede a seu marido que envie um animal para poder fazer a sua locomoção. Quando o marido pergunta se tudo está certo, ela diz: tudo está bem. Olha a importância do tudo está bem. Não adianta você chorar com as pessoas erradas. Com quem você está chorando? Hoje, o contarmos questões tão particulares, tão nossas, tão íntimas, às vezes ao nosso vizinho, ao nosso parente, aquela pessoa que nós temos por amigo, é algo delicado, porque nós não estamos no coração de ninguém. Eu sei que existem amigos e amigos de verdade. Muitos criticam os amigos de Jó porque só ficaram criticando e condenando a Jó. Mas, irmãos, amigos como os amigos de Jó estão para existir, porque esses caras ficaram em todo o processo de dor de Jó com Jó. Jó fedia, né? A Bíblia diz que exalava mau cheiro do corpo, de sua boca. Jó estava num luto grandioso porque perdera 10 filhos. A própria esposa dele não aguentou aquela pressão e opressão e falou assim: chega, homem, ainda consegue manter a sua sinceridade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava o recomendando a tomar o caminho do suicídio. Mas os amigos de Jó ficaram em todo esse processo com eles, mesmo o criticando, mesmo o apontando, mas não deixaram ser um amigo, até que a prova cessou. Tem amigos que são de verdade. Tem amigos que você pode confidenciar algo e essas pessoas vão guardar, vão te criticar nas áreas que tem que ser criticada e vão te apoiar nas áreas que você tem que ser apoiado. Existem bons amigos, isso é fato, mas o nosso maior e o nosso melhor amigo é o Senhor Jesus Cristo. Às vezes você vai ligar para um amigo e o amigo não vai poder te atender porque está trabalhando, porque está no compromisso. Irmãos, entendo que sempre temos acesso ao Senhor Jesus Cristo. Não importa o local, esse grande amigo, ele esteve com Ananias, Misael e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo. Esteve com Daniel na cova dos leões. Esteve com uma nação, com um povo atravessando o meio do Mar Vermelho. Não importa onde você está, talvez você esteja agora no leito de hospital e esse grande amigo se faz presente aí. Talvez até mesmo numa prisão. O meu Senhor está nessa prisão com você. Talvez você esteja debaixo de um viaduto, porque você não tem mais onde morar. Até mesmo debaixo desse viaduto, esse grande amigo, o nosso amigo, ele se faz presente com você.
Por que não ser confidente a Ele? Por que não contar tudo para Ele? Por que não chorar nos pés dele? O profeta que profetizou que essa sunamita teria um filho, quando a vê se aproximando, ele manda o seu servo perguntar: vem cá, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? E ela diz: vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do nome de Deus, ela se agarra aos pés e começa a chorar. E ele fala assim: poxa, Deus não me revelou a condição dessa mulher. Amados, nem tudo Deus nos revela. Nem tudo. Nem tudo. Mesmo Ele vendo tudo, mesmo Ele sabendo tudo. E entendam que haverá momentos que é você e Deus. Você e Deus. Talvez hoje seja o dia de ser você e Deus. Você que pode, que tem um espaço reservado, entre nesse espaço e fique à vontade. Ouse ser ousado. Às vezes queremos minimizar o nosso momento com Deus. Não. Temos que potencializá-lo e viver esse momento. Eu gosto de conversar com Deus assim como estou fazendo esse vídeo aqui com vocês, de ser bem natural, de ficar bem à vontade. Amém? Essa pronúncia que ela diz, vai tudo bem, é importante. As portas fechadas, como você está? Vai tudo bem. Só podemos ser abertos com quem de fato poderá interceder juntamente conosco. Só podemos e devemos ser sinceros com quem vai apoiar a nossa fé. Muito cuidado com quem você conversa. Isso é importante. Isso é importante. E que Deus possa guiar os seus passos hoje e sempre e colocar verdadeiros amigos em vosso caminho. Vamos falar com Deus? Amados, me dá hoje o prazer de poder colocar o seu nome aqui, de poder colocar o nome da sua família, de poder colocar o nome dos seus amigos, do pessoal do trabalho. Se você tem algum problema com o vizinho, coloca o nome do vizinho aqui, porque eu creio que orar provoca milagres. E até mesmo aquele vizinho que hoje você tem por inimigo, que te tem por inimigo, vocês podem se acertar e se tornarem amigos. Amém? Eu creio nessa graça do Senhor. É o único meio de eu ter acesso a vocês. E aqui tem diversos nomes já, mas tem espaço para o seu. E quando esse caderno acabar, não é para jogar fora. Vamos estar comprando outro e assim vamos estar guardando esse aqui nessa mesa, aqui nessa estante. E todos os dias eu quero estar em oração pelas vossas vidas. Enquanto eu estiver aqui, enquanto Deus me der saúde, me der força, me der entendimento, eu quero estar orando por vocês. Aqui tem nome de criancinhas que estão no ventre da mãe, outras já nasceram. Tem gente que está com quase 100 anos e o nome está aqui. Outros também já nos deixaram. Mas o meu chamado é apoiar vocês. É de te apoiar. Amém? É de somar a minha fé com a fé de vocês. E como está a sua vida? Diga para o mundo: vai tudo bem. Essa confissão do vai tudo bem, você está dizendo que Deus segue no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, independente de como esteja o seu cenário, a sua realidade. Deus, Ele não perdeu o controle da tua vida. Deus, Ele é maior. Deus é um ser ilimitado. Confesse isso aos seus problemas. Às vezes, gritamos para Deus o nome dos nossos gigantes. Mas eu te convido, no dia de hoje, a gritar para os gigantes o nome do teu Deus. Diga para a enfermidade o nome do teu Deus, oh glória. Diga para a porta fechada o nome do teu Deus. Diga para as tuas contas o nome do teu Deus. Se a despensa estiver vazia, irmãos, eu sei o que é isso. A minha infância foi marcada pela despensa vazia, a minha adolescência foi, até mesmo iniciada a minha vida adulta foi marcado assim. Mas
eu vivo e tenho vivido a provisão, as respostas do Senhor. Então eu digo para os meus problemas o tamanho, quem o meu Deus é. Eu te convido a fazer o mesmo no dia de hoje. Amém? Pode ser feriado, mas eu disse para vocês que Deus é um Deus de respostas. Deus tem respostas, não importa o dia. Vamos falar com Deus. Pai, hoje é feriado. Aqui no meu Rio de Janeiro, o tempo está chuvoso, está chovendo no momento. Mas eu quero te agradecer pela vida, oh glória, Arabá, Comanaciande, Comanai, oh Pai, oh Deus. Acabamos de comemorar, Senhor, a Páscoa, a Sexta-feira Santa, a sexta-feira que o Senhor foi morto naquela cruz. Senhor, no sábado, quando esse evento aconteceu, o Senhor estava morto, mas no domingo o Senhor ressuscitou. E eu creio, Senhor, na tua ressurreição. Eu creio que estou orando a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo é. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Eu quero engrandecer o teu nome e te pedir, Senhor, pelas vidas dos meus irmãos. Cada um tem uma realidade. Há muitos, Senhor, que estão vivendo esse feriado, que só retornarão às atividades na próxima quinta-feira. Alguns estão viajando, alguns estarão em casa, alguns estarão escalados para trabalho. Eu te peço que o Senhor possa guardar essas vidas. Pai, o meu coração ele dói, porque eu sei que há irmãos vivendo o momento da porta fechada. Senhor, empresas estão funcionando de forma parcial. Hoje, ninguém será convidado para fazer uma entrevista de emprego, nem amanhã, nem na próxima quarta. Mas eu quero orar pela tua provisão sobre essas vidas que estão vivendo a porta fechada. Deus, envia o recurso. É bíblico orar pelo pão de cada dia. E eu oro pelo pão de cada dia sobre essas vidas. Envia a provisão. Não deixa, Senhor, essas famílias passarem necessidade. Não deixe essas famílias não terem o que almoçar. Não deixe essas famílias terem uma tarde sem o lanche, uma noite sem o jantar. Eu me recordo, Pai, das vezes que a gente abria a geladeira querendo um Danone e não tinha. Um biscoito não tinha, um pão e não tinha. Pai, isso dói. Isso dói, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai. Porque quando eu entendi quem o meu Deus era e eu comecei a orar, o Senhor começou a me responder. Eu me recordo, Pai, de sair de casa um dia sem nada. De falar assim, Senhor, preciso muito, muito da sua provisão, muito da sua resposta. Em alguns passos, em alguns minutos, eu voltei para casa com a provisão. Meu Senhor, envia o socorro. Você que está vivendo as portas fechadas, num feriado como esse. Salmos 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Envia, Senhor, a ajuda. E que ainda essa semana portas possam se abrir para a honra e glória do teu nome. Visita, Senhor, e cura os meus irmãos que estão vivendo o momento da doença. Eu quero te convidar a ter fé nesse momento e a gritar para essa enfermidade que o meu Deus ele é maior do que esse mal. Diga para esse caroço o tamanho do teu Deus. Diga para esse inchaço o tamanho do teu Deus. Diga, câncer, diga para esse mal o tamanho do seu Deus. A tua memória está se indo? Diga para esse mal o tamanho do teu Deus, quem o teu Deus é. É coluna? Diga para essa maldita dor o tamanho do teu Deus. Diga para essa dor quem é o teu Deus.
Diga para essa doença, para essa enfermidade, quem é o teu Deus, Pai. Tu és o Deus que tudo pode. E em nome do Senhor Jesus Cristo eu dou uma ordem a esse mal. Saia da vida dos meus irmãos. Deixe a vida dos meus irmãos. Diga comigo, saia toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar pelas minhas irmãs que se encontram vivendo o momento gestacional. Dentro desse ventre há um menininho, há uma menininha em formação, Pai. E eu quero repreender agora doenças hereditárias, maldições hereditárias e abençoar essa criancinha que está por vir. Eu repreendo toda deformidade, toda demência. Que esta criança que está a caminho possa nascer com muita saúde, em nome do Senhor Jesus. Pai, oro eu pela libertação, que o Senhor possa tirar os vícios, que o Senhor possa, meu Pai, arrancar o vício do álcool, o vício, meu Pai, do cigarro, o vício das drogas. Senhor, os vícios destroem o físico, a integridade, a dignidade, destroem as famílias. Eu te peço que o Senhor possa arrancar este mal em nome do Senhor Jesus Cristo, da vida dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, conceda aos meus irmãos um dia de paz, de harmonia, de comunhão, Senhor, em suas casas. Alguns estarão em casa até a próxima quarta-feira, outros seguem viajando, que tudo possa correr bem nessa viagem. Aos que estarem escalados para trabalho dia sim, dia não, que o Senhor também possa guardar e abençoar. Eu repreendo, Senhor Deus, todo olho gordo, olho grande, olho pesado, olho inchado, a inveja sobre as famílias, e declaro que este povo, meu Pai, que os meus irmãos são propriedades do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a Tua graça, que a Tua presença possa habitar não somente na casa, mas nos corações. Eu te peço, Senhor, mais uma vez pelos nomes anotados aqui. Senhor, muitos estão vivendo no limite da vida. Ah, meu Pai, por isso eu oro pelas portas abertas, sim. Por isso eu oro pela cura, sim. Eu oro pelo Teu mover, sim, sobre essas vidas. É um compromisso que eu tenho, Senhor, de em todo o tempo, nas brechas, nos meus intervalos, de estar intercedendo. Eu creio, meu Pai, que orar provoca milagres. Que o Senhor possa visitar esses nomes anotados aqui. São tantos nomes. Hoje, eu já não consigo mais dizer o nome de cada um no individual, mas o Senhor sabe, eu anoto com carinho, eu anoto com seriedade, com responsabilidade, crendo que o Senhor está visitando nesse momento essas vidas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que a nossa segunda-feira de fato seja uma segunda-feira abençoada. Oh, meu Pai, que o Senhor possa visitar e tocar os corações para a honra e glória do Teu bom nome. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, vos conceder uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um próximo sábado abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que haja paz em vossos corações. Paz.